Suas Bíblias comigo em Malaquias capítulo 3, hoje, se assim o Senhor permitir, nós iremos concluir a quarta disputa que nós encontramos no livro de Malaquias. 6 disputas ou 6 acusações dão estrutura para o livro de Malaquias. Nós começamos as exposições a partir do capítulo 1, verso 1. Vimos ali a primeira disputa, a segunda, a terceira. E nós estamos, então, nessa noite, concluindo a quarta disputa que nós encontramos em Malaquias. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. E nós vamos ler do verso 2 ao verso 5. Lembrando que essa quarta disputa, ela parte do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 5. E o tema é a justiça de Deus. Os contemporâneos de Malaquias estavam duvidando da justiça de Deus. O império medo-persa, ele estava em ascensão, ele estava crescendo, ele estava avançando, enquanto que a comunidade restaurada, a comunidade pós-exílica, os judeus que sobreviveram ao exílio, estavam pagando altíssimos impostos, a agricultura não estava avançando, estavam passando por gravíssimos problemas financeiros. Então, os contemporâneos de Malaquias observaram a prosperidade dos pagãos, a prosperidade dos maus, e refletiram a respeito da dificuldade que o povo de Deus estava passando. Lá no verso 17 do capítulo 2, então nós encontramos o questionamento que dá o tema para essa sessão. Onde está o Deus da justiça? Os contemporâneos de Malaquias, então, estavam duvidando da justiça de Deus. E nós encontramos aqui, nessa perícope, a resposta de Malaquias àquele povo. E é uma resposta que também deve satisfazer todos aqueles que hoje duvidam da justiça de Deus. Todos aqueles que pensam que Deus favorece os maus em detrimento dos bons, nós encontramos, então, essa resposta aqui. Esse é o terceiro sermão, irmãos, sobre esse tema. Deus aplicará toda a sua justiça. E nós, então, concluiremos esse sermão hoje, se Deus assim permitir. Quem encontrou Malaquias capítulo 3, coloque-se de pé. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 2. Se Deus assim permitir, então nós vamos concluir essa sessão hoje. Diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da sua palavra. Cremos que a tua palavra, Pai amado, ela é inspirada, portanto, ela tem autoridade para guiar o nosso proceder e ditar aquilo que nós devemos crer, ó Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nessa noite, que a tua palavra seja fielmente exposta e que, uma vez compreendendo o texto bíblico, pedimos que nos ajude a crer na tua palavra e viver como o Senhor espera de cada um de nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, então, podem tomar o assento de vocês. Bom, irmãos, como nós temos visto nos últimos domingos, esse é o último sermão da série Deus aplicará toda a sua justiça. Dedicamos um sermão inteiro para o verso 17 do capítulo 2. Dedicamos um sermão inteiro para o verso 1 do capítulo 3. E hoje à noite eu pretendo realizar uma obra
bastante difícil, uma tarefa bastante difícil. Expor os versos 2, 3, 4 e 5. Pretendo fazer isso porque esses versos eles têm uma firme e forte conexão, tá? Então, espero que Deus me dê graça, se essa for a vontade de Deus. Então, nessa noite nós vamos concluir essa quarta disputa no livro de Malaquias. 2 pontos apenas. 2 pontos apenas. O nosso primeiro ponto, irmãos, vai do verso 2 ao verso 4. Do verso 2 ao verso 4, nós encontramos um assunto só. Um assunto só. O rei voltará e purificará o seu povo. O rei voltará e purificará o seu povo. E, por fim, o verso 5, que vai ser o segundo ponto da nossa mensagem. O rei voltará e aplicará sua justiça sobre os que não o temem. O rei voltará e aplicará sua justiça sobre os que não o temem. O que é importante nós mantermos em nossa mente para que a gente possa compreender melhor a proposta de Malaquias aqui? O que Malaquias ele está tentando responder é como Deus aplicará a sua justiça. Como Deus manifestará a sua justiça. Malaquias está falando para um povo cético, que duvidou da justiça de Deus, que não acreditava que Deus estava manifestando a sua justiça como havia prometido. Então nós encontramos aqui a resposta de Malaquias para um povo cético, para um povo incrédulo em relação à justiça de Deus. Então peço que os irmãos me acompanhem. A partir do verso 2, primeiro ponto da nossa mensagem: o rei voltará e purificará o seu povo. Nós temos aqui, irmãos, no início do verso 2, 2 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta a qual nós já sabemos a sua resposta. Então nós encontramos 2 perguntas retóricas aqui, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para 2 verbos. Então, se você tem caneta, se você tem essa disponibilidade de grifar a sua Bíblia, se você pode fazer alguma anotação no celular, eu peço que faça para o melhor aproveitamento do sermão. Então, as 2 perguntas que nós encontramos no verso 2 são as seguintes: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Primeiro verbo que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e eu peço que os irmãos grifem, é o verbo suportar. Verbo suportar. E a segunda pergunta: e quem poderá subsistir quando ele aparecer? O segundo verbo que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é o verbo subsistir. Subsistir. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Irmãos, porque esses 2 verbos eles são importantíssimos para uma interpretação correta do verso 2. Porque é muito comum encontrar a aparição desses 2 verbos no Antigo Testamento dentro de um contexto de guerra, onde linguagem militar é usada. Esses 2 verbos, o verbo suportar e o verbo subsistir, aparecem com frequência no Antigo Testamento em contextos de guerra, onde linguagem militar ela é usada. Por exemplo, o verbo suportar, que traz a ideia de resistir corajosamente. Essa seria, então, uma interpretação literal do verbo suportar. Resistir corajosamente aparece dentro de um contexto militar em Joel capítulo 2, verso 11. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Joel capítulo 2, verso 11. Joel capítulo 2, verso 11. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu preguei na Igreja Batista Central de Guarulhos um sermão com base em Efésios capítulo 6, salvo engano, se minha memória não estiver falhando. Eu preguei um sermão lá, na Igreja Batista Central de Guarulhos, com base em Efésios capítulo 6. E eu usei muitas referências bíblicas. Óbvio que o meu sermão é expositivo. Os irmãos conhecem o meu método de pregação. Meu sermão é expositivo. Mas eu usei muitas referências bíblicas. E uma irmã me procurou ao final do culto e falou assim para mim: pastor,
eu gostei que o pastor usou muitas referências bíblicas. Eu gostei que o pastor nos conduziu pela Bíblia, apontando a fundamentação bíblica. Eu gostei porque nós precisamos voltar a manusear a Bíblia. Nunca mais esqueci disso, irmãos. Nunca mais esqueci disso. Então, sempre que possível, eu procuro muitas referências bíblicas para fundamentar aquilo que nós temos pregado, porque a gente precisa aprender a manusear a Bíblia. Por exemplo, achar Mateus é fácil, sim ou não? Achar João é fácil, sim ou não? E Miqueias? Alguém pode me perguntar, existe Miqueias na Bíblia? Eu sei que tem um Miqueias aqui no templo, né? Ali, tá fácil de achar. Mas tem Miqueias e Ageu, né? Então é muito importante, irmãos, que a gente possa manusear a Bíblia para encontrar com facilidade esses textos, né? Principalmente se tratando dos profetas menores, que nós temos alguma dificuldade de encontrar onde eles estão. Então, Joel tem na Bíblia? Sim, tem. Joel capítulo 2, verso 11. Quem encontrou, diga amém. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verbo suportar, que aparece aqui em Joel, dentro de um contexto de guerra, dentro de um contexto onde fraseologia militar ela é usada. Então veja aqui, Joel capítulo 2, verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Então note aqui, né, que a imagem construída é uma imagem de combate. Porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? Essa palavrinha hebraica que aparece aqui em Joel é exatamente a mesma que aparece em Malaquias, capítulo 3, verso 2. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o outro verbo que eu pedi para que a gente pudesse destacar, que é o verbo subsistir, né? Esse verbo subsistir, ele traz a ideia de manter a posição, permanecer em pé. Inclusive, algumas traduções, como a NVI e a NVT, não traduziram por subsistir. Essas traduções preferiram uma abordagem mais dinâmica, né? Traduziram como permanecer em pé. Permanecer em pé, uma tradução perfeitamente aceitável, né? E também, essa palavrinha, esse verbo subsistir, ele aparece no Antigo Testamento dentro de um contexto militar. Dentro de um contexto militar. Peço que os irmãos abram em Amós capítulo 2, verso 15. Tem Amós na Bíblia, irmãos? Então vamos lá. Amós. Amós capítulo 2, verso 15. O verbo subsistir ou resistir, ele aparece aqui também. Quem tem a Bíblia no celular, é uma manteiga, né? É facinho achar. Agora a gente precisa ter essa habilidade, né, de manusear a Bíblia, né? Quem achou, diga amém. Amós capítulo 2, verso 15. Os que manejam o arco, note aqui mais uma vez linguagem militar, né? Os que manejam o arco não resistirão, ou não subsistirão, ou não permanecerão em pé. Os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. A ideia, irmãos, aqui é simples. A ideia é simples. Nós encontramos duas figuras diferentes relacionadas ao rei, profetizado por Malaquias, aqui nessa quarta disputa. Nós encontramos uma figura diferente desse rei profetizado no verso 1, e nós encontramos uma figura diferente desse rei aqui no verso 2. Então, basicamente, irmãos, o que Malaquias ele nos mostra é que, enquanto no verso 1, dá uma olhada no verso 1, vamos relembrar o verso 1, por favor. No verso 1, um verso bastante extenso, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam,
eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Verso 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? O que Malaquias está mostrando para nós aqui, irmãos, é que existem duas figuras relacionadas ao mesmo rei. Uma figura no verso 1 e uma figura totalmente diferente no verso 2. Enquanto no verso 1 nós vemos a figura do rei dentro de um contexto de adoração, a menção ao templo e a menção à aliança, ou ao mensageiro da aliança. Então, note, no verso 1, nós encontramos o rei relacionado a um contexto de adoração. A menção ao templo e a menção à aliança. No verso 2, que nós estamos abordando nessa noite, nós encontramos o rei, não relacionado a um contexto de adoração, mas relacionado a um contexto de guerra. É como se Malaquias estivesse dizendo, olha, vocês querem a justiça de Deus? Vocês estão duvidando da justiça de Deus? Vocês acham que Deus não é justo? Pois bem, o rei virá para corrigir a adoração do seu povo. O rei virá como mensageiro da aliança, e ele irá restaurar a adoração do seu povo. Mas o rei também virá e manifestará o seu juízo. O rei também virá dentro de um contexto de guerra, fará guerra contra os seus inimigos e aplicará o seu juízo contra aqueles que não o temem. Então é muito interessante notar isso aqui, irmãos. No verso 1, nós encontramos o rei. Vimos que é uma referência ao Senhor Jesus, onde o mensageiro, sendo João Batista, pavimentou o caminho para a sua chegada, anunciou o arrependimento, anunciou a manifestação iminente do seu reino. João Batista, então, pavimenta o caminho para a vinda do Senhor. E o Senhor Jesus, como mensageiro da aliança, vem para corrigir a adoração do seu povo, para restaurar a adoração do seu povo. Mas no verso 2, esse mesmo rei, ele virá em um outro contexto. Ele virá em um contexto de guerra, onde ele não virá simplesmente para restaurar a adoração do seu povo, mas ele virá para fazer guerra contra os seus inimigos. Ele virá para aplicar o seu juízo de maneira definitiva. A sua justiça será aplicada de maneira definitiva. Então, essa é a resposta de Malaquias para o povo. Vocês estão procurando a justiça de Deus? Ok. Deus ele vai mandar. O rei virá, vai restaurar a adoração do seu povo. Mas o rei também virá e fará guerra contra os seus inimigos. O rei também virá e aplicará a sua justiça de maneira perfeita. Ele aplicará o seu juízo. Continuando, irmãos, ainda no verso 2, Malaquias, então, ele dá algumas características de como será a atividade desse rei. E aqui ele usa duas figuras que eram muito conhecidas aos seus contemporâneos. Ele diz assim, porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. A NVT traduziu assim, ele é como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Duas novas figuras, então, surgem aqui, relacionadas à atividade do rei, a figura do ourives e a figura do lavandeiro. Quando o ourives, ele lança o metal, né, o trabalho do ourives é manusear o metal. Então, ele atira ali o metal em uma grande temperatura, e o objetivo, então, é que essa grande temperatura possa derreter o metal, e ele, então, separa as impurezas. E ele preserva a pureza daquele material, seja prata, seja o ouro. Né? Então, o trabalho do ourives é expor o metal, é manusear o metal em altíssima temperatura para purificá-lo, para colocar à parte as impurezas e preservar o melhor daquele metal. Já a figura do lavandeiro aponta para uma outra ideia, né? Traz também uma ideia de purificação, mas através de elementos que trazem implicações diferentes, né? Uma interpretação literal fala da potassa dos lavandeiros. Potassa dos lavandeiros. Era um sabão feito à base de soda, cujo objetivo era branquear as roupas. E uma vez que as roupas, então, elas fossem lavadas com esse
sabão do lavandeiro ou com essa potassa do lavandeiro, as roupas elas eram expostas em pedras e elas eram batidas com madeiras. Eram batidas com madeiras, né? Duas figuras interessantes relacionadas à vinda do grande rei. Então, para Malaquias, quem já lavou roupa assim na pedra? Levanta uma das mãos. Já bateu muita roupa na pedra? Muita mão na pedra? Né? A avó, né? A gente não duvida, é isso aí. Lá na Bahia. Então, irmãos, por que essas duas figuras, a figura do ourives e a figura aqui do lavandeiro, porque essas duas figuras elas estão atreladas à figura central do grande rei? Porque a ideia é que esse grande rei, ele virá purificar o seu povo, assim como o ourives, ele purifica o metal. Ele virá purificar o seu povo, assim como o lavandeiro purifica as roupas. Assim como o metal ele é exposto em altíssimas temperaturas, para que seja preservado o melhor do metal, o grande rei irá expor seu povo a uma experiência de intensa dor e sofrimento, para que possa preservar o melhor do seu povo, para que possa purificá-lo. Da mesma forma que o lavandeiro, ele usa aquele sabão à base de soda, ele bate na roupa, né? Ele trata a roupa para que a roupa ela possa manifestar brancura. Esse grande rei, ele também, de alguma forma, irá manifestar a sua disciplina, o seu juízo sobre o seu povo, o expondo a esse nível de purificação, para que o povo então possa se apartar, né, dos seus pecados e se apartar das suas faltas, né? Essas duas figuras, então, irmãos, elas apontam para o juízo e para a disciplina de Deus. Para o juízo e para a disciplina de Deus, tá? Um outro profeta usou as mesmas duas figuras que Malaquias usou aqui também, com o mesmo propósito. As mesmas duas figuras, a figura do ourives e a figura do lavandeiro, ela não foi usada apenas por Malaquias. Malaquias não está sendo original aqui. Um outro profeta que usou as mesmas duas figuras para falar a respeito da disciplina e do juízo de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém, foi Isaías. Isaías está fácil de achar. Isaías capítulo 1, verso 15, vamos lá comigo. Isaías profetizou muito tempo antes do que profetizou Malaquias, né? Malaquias profetizou entre o quarto e quinto século antes de Cristo. Já Isaías profetizou entre o sétimo e oitavo século antes de Cristo. Então há uma probabilidade de que Malaquias esteja usando como referência a profecia de Isaías. Há essa probabilidade, né? Então vamos lá para Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 15. Essas duas figuras, a figura do ourives e a figura do lavandeiro, apontam para uma experiência de sofrimento, apontam para uma experiência de dor, onde provavelmente alguma nação será levantada como instrumento de disciplina da parte de Deus, para que o povo de Deus, para que os judeus passem por uma experiência de purificação. Isaías capítulo 1, verso 15. Quem achou, diga amém. Vejam comigo, irmãos. As mesmas duas figuras, elas são usadas, né? Isaías capítulo 1. Irmãos, provavelmente eu tomei aqui a referência errada. Então vou pedir para que os irmãos procurem Isaías, aí para que nos ajude, a referência
o lavandeiro e a ourives. Não está difícil de encontrar, mas provavelmente eu errei aqui por 1 ou 2 capítulos, tá? Enquanto os irmãos procuram, é importante dizer que Isaías... Será que é o 25? É o 25. Errei aí por um númerozinho, né? Ou 10 versículos. É melhor dizer que foi por um númerozinho do que 10 versículos, né? Capítulo 1, verso 25. Quem achou, diga amém. Diz assim, voltarei a minha mão contra você, Jerusalém. Olha que curioso, irmãos. A profecia aqui em Isaías, ela é abrangente. Ela é contra Jerusalém. Já a profecia em Malaquias, ela é contra os sacerdotes. Ela é contra os líderes espirituais do povo que corromperam a adoração a Deus. Unindo a profecia de Isaías e unindo a profecia de Malaquias, o juízo é contra todo Judá. Então veja, verso 25. Voltarei a minha mão contra você, Judá, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, ou com sabão do lavandeiro, e tirando de você todo metal impuro. As duas figuras que nós encontramos em Malaquias, nós encontramos em Isaías. A profecia, então, diz respeito a um dia onde, então, Deus manifestará a sua disciplina e o seu juízo sobre o seu próprio povo. Sobre o seu próprio povo. Isso aqui não parece irônico? Porque no verso 17, o povo está questionando a justiça de Deus. Meu Deus, onde está a sua justiça? Por que o Senhor não manifesta a sua justiça? Porque os maus prosperam e os bons sofrem. A resposta de Deus está sendo basicamente a seguinte: eu vou mostrar a minha justiça. Eu vou manifestar a minha justiça, mas será sobre vocês. Será contra Jerusalém. Será contra os filhos de Levi que a minha justiça se manifestará. Eu preciso abrir aqui, irmãos, uma pequena digressão, porque eu me lembro, como os irmãos sabem, eu tive uma passagem, quando eu era adolescente, pelo neopentecostalismo. Eu tive uma pequena passagem, quando eu era adolescente, pelo neopentecostalismo, antes de conhecer a nossa denominação. E eu me lembro de algumas campanhas que eram feitas. Tinha a campanha da Rosa, campanha do Sal Grosso. Tinha muitas campanhas, mas tem uma campanha que eu me lembro, porque fundamentaram aquela campanha aqui, em Malaquias capítulo 3, verso 12. E era a campanha do sabão do lavandeiro. Como que funcionava essa campanha? Você então pegava um sabão na igreja e você ia para casa. Nós oramos, Senhor, nós vamos tomar banho com esse sabão, e onde a enfermidade estiver presente, a enfermidade vai embora. Então algumas pessoas tomavam banho com aquele sabão, algumas pessoas elas passavam o sabão na roupa do seu marido, da esposa que não era crente, né? E eles acreditavam que fazendo isso, algo milagroso iria acontecer. E se alguém perguntasse, você pode fundamentar isso na Bíblia? A resposta era rápida. Claro que eu posso fundamentar isso na Bíblia. Abre aí em Malaquias capítulo 3, verso 2. Tá, mas agora nós que somos batistas, há fundamentação para isso, sim ou não? Eu posso fazer a campanha do sabão do lavandeiro aqui para a gente pagar as cadeiras da igreja? O que os irmãos acham? Posso vender cada sabão por R$1? R$10. Irmãos, nós encontramos aqui duas figuras que apontam para a disciplina e para o juízo de Deus. A figura do ourives aponta para o juízo e para a disciplina, onde Deus vai expor o seu povo a altíssimas temperaturas de sofrimento para purificá-lo. Onde Deus, então, assim como o lavandeiro faz, limpará a sujeira do seu povo através da dor e do sofrimento. Onde Malaquias está dizendo, pega um sabão, leva para a tua casa e lava a sua roupa, que todo mundo vai ser abençoado. Onde, meu Deus do céu? Para que os irmãos possam ver o nível de manipulação que existe nas igrejas aí fora. O nível de manipulação que existe aí fora. Ainda dentro dessa minha pequena digressão, esse versículo também, irmãos, é a melhor prova que fogo e água nem sempre figuram bênçãos. Fogo e água nem sempre figuram bênçãos.
por vezes apontam para o juízo de Deus e para a purificação após um determinado espaço de sofrimento, um determinado tempo de sofrimento. Fogo e água nem sempre apontam para a bênção de Deus. Eu fiz um levantamento rápido de algumas músicas do meio gospel, do meio evangélico, que fazem uso dessas figuras de maneira não inteligente. Tá? O fogo é muito usado em músicas evangélicas, a água é muito usada. O evangélico brasileiro tem uma fissura por fogo, irmãos. Tem uma fissura por fogo. Tem uma fissura por água. A quantidade de músicas que nós encontramos fazendo referência a fogo e a água, sem levar em consideração aquilo que a Bíblia ensina, é algo assustador. Então, fiz um pequeno levantamento para que os irmãos tenham uma ideia. Títulos de músicas que fazem uma frequente referência ao fogo. Então, tem a música Atraídos pelo Fogo. Atraídos pelo fogo. Estranho, né? Parece algo bastante primitivo, né? Os homens da caverna que são atraídos pelo fogo, né? Fogo do Céu. Tem a música Lenha e Fogo. Tem a música Divisa de Fogo. Tem a música Fogo Consumidor. Tem a música Labaredas de Fogo. Essa daqui me pegou. Tem a música Profetas do Fogo. Profetas do Fogo? Profetas do Fogo. Estranho. E outra, tem a música Sapato de Fogo. Alguém aqui já viu um sapato de fogo, irmãos? Então, note como nós encontramos referências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ao fogo como sinal do juízo de Deus, ou então como sinal da bênção de Deus. Nós vimos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo reavivar a chama do dom que há nele, né? Reavive a chama do dom que há em você. A palavra grega ali é anadzopireu, né? Que é uma palavra composta entre a palavra grega para vida e a palavra grega para fogo, que é pireu. Então, Paulo ali usa o fogo como um símbolo da vocação, que ela diminuiu em sua intensidade, mas que Timóteo deveria fazer com que aquela vocação ganhasse novo ânimo. Então, reavive a chama do dom que há em você. Tudo bem, ok. Mas não é porque Paulo ele fez uma referência ao fogo que a gente vai sair colocando fogo em tudo. Então, quando nós cantamos uma música cristã, nós temos que cantar com inteligência, né? O fogo ele pode figurar o juízo de Deus e raramente figura a bênção de Deus. No Novo Testamento, quando o fogo ele aparece, como um sinal de bênção da parte de Deus, como um sinal de alguma atividade espiritual benéfica, são pouquíssimas vezes, talvez uma referência em Atos e uma referência, então, nas pastorais. Esmagadoramente, fogo, sinal do juízo. Mas tem a palavra água, porque o crente gosta de água também, né? Aqui, ó. Inclusive, hoje eu estava com muito sono antes de vir para cá. Daniel não está dormindo muito, né? Crianças não dormem muito de madrugada, recém-nascidos, né? Minha diaconisa me salvou com um café bem forte. Eu queria trazer para cá, mas eu acho que ficaria estranho o pastor tomando café na hora da pregação, né? Pelo menos eu nunca vi. Aí o Josué falou assim, pastor, você está tomando a água lá, está tomando a branquinha. Ficou até estranho ele falar isso, né? Você está tomando a branquinha, não tem problema tomar o pretinho, né? Eu falei, não, eu vou evitar, né? Mas tem palavras, a água também é uma fissura, né? Nas músicas evangélicas. Então tem a música Tuas Águas, tem a música Águas Purificadoras. Em que sentido? Aqui no sabão de lavandeiro, a água também é purificadora, juntamente com o sabão. O sabão ele era usado com água, obviamente, mas em sinal de juízo. Então tem águas purificadoras em que sentido? Em que sentido seremos purificados? Óbvio que Tito também faz referência à lavagem da água pelo Espírito, mas a música não deixa claro. Que tipo de lavagem é essa? Se trata-se de uma obra do Espírito, como a regeneração, ou se trata do juízo de Deus? Então a gente canta sem saber. Tem as muitas águas, e como se não bastasse a música As Muitas Águas, tem a música Oceanos, porque oceano tem água demais. Então, irmãos, que fissura, né? Que os crentes têm por fogo e por água.
qual orientação que eu dou? Cante com inteligência. Não saia cantando, Senhor, derrama o seu fogo sobre a minha vida, né? Que o teu fogo venha sobre a tua igreja. Irmãos, se nós tivermos que ser alvo do juízo de Deus por algum pecado, por alguma falta, tudo bem. Mas eu não vou pedir, Senhor, envia o teu juízo aqui sobre o meu irmão Nelson, né? O purifique com a água do sofrimento. Eu não vou pedir isso. Então nós devemos orar com inteligência, tá? Então cuidado com música de fogo, cuidado com música com água. E se você vê alguém aí com o sapato pegando fogo, o que você vai fazer? Joga água para livrar o teu irmão de queimaduras, né? Bom, irmãos, como eu disse, né, as figuras do ourives e do lavandeiro, então usada por Isaías e Malaquias, apontam para um dia de grande sofrimento que virá sobre o povo judeu como nunca antes houve. Tem um profeta no Antigo Testamento que profetizou esse dia. Nós chamamos esse dia de grande tribulação. Os irmãos já ouviram essa expressão, grande tribulação. Trata-se de um dia, ou de um período de tempo, onde Deus então aplicará o seu juízo sobre os judeus, onde alguns serão purificados e crerão em Jesus. No entanto, outros receberão o juízo de Deus porque permanecerão em sua incredulidade. Quem profetizou com extrema clareza sobre esse dia foi o profeta Daniel. Vamos lá comigo? Daniel capítulo 12. Volta um pouquinho aí. Veja como a linguagem de Daniel é muito semelhante à linguagem de Malaquias e à linguagem de Isaías. Profeta Daniel. Inclusive eu coloquei o nome do meu filho de Daniel, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo profeta Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E eu coloquei o nome do Davi, do meu outro filho de Davi, obviamente como referência ao rei Davi, porque eu também tenho uma grande admiração. Eu também tenho uma admiração pelo apóstolo Paulo, tenho uma admiração por Tito, por Timóteo, tenho uma admiração por alguns reformadores, como obviamente João Calvino, como Lutero. Tenho uma admiração por alguns pais da igreja, né, como o Irineu de Leão. Então, como os irmãos podem perceber, eu ainda pretendo fechar os números aí de quem eu admiro, né? Irmãos, a gente não está conseguindo dormir com Daniel, imagina com Paulo, com Timóteo, com Tito, né? Ai, meu Deus. Vejam aí, ó. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, o livro de Daniel, ele é chamado também de o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Porque é o livro profético do Antigo Testamento. O livro profético do Novo é Apocalipse. O livro profético do Antigo Testamento é Daniel. Zacarias também está em paralelo com Daniel, né? Dado o número de profecias que fazem paralelo com Apocalipse. Vejam, irmãos, Daniel capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga amém. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então, Daniel ele profetiza um tempo de grande angústia que sobrevirá ao povo de Deus, aos judeus. E esse período de tempo nós chamamos de a grande tribulação, que é o conteúdo do sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24. Agora, vá lá para o finalzinho, irmãos, de Daniel capítulo 12, verso 9 e 10. Esse período chamado de a grande tribulação, no Evangelho de Mateus, no sermão escatológico de Jesus, e que é chamado aqui por Daniel de tempo de grande angústia como nunca houve, será um período onde Deus disciplinará Israel, mas também Deus aplicará o seu juízo contra os incrédulos, se cumprindo então a profecia de Malaquias. Veja lá, verso 9. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então são palavras relacionadas ao fim. Verso 10. Muitos serão o quê? Purificados. Olha lá a linguagem de Malaquias e Isaías. Muitos serão purificados, limpos e provados. Então, o objetivo dessa grande tribulação,
O objetivo desse tempo de grande angústia é conduzir o povo a uma experiência de purificação pelo sofrimento, de limpeza pelo sofrimento. Mas e quanto aos incrédulos? Enquanto aqueles que permanecerão na sua incredulidade, o texto continua, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui em Malaquias é uma resposta interessante para aquele povo. Quando nós oramos e falamos, Senhor, dá uma resposta para a nossa vida, dá uma orientação, dá uma direção, dá uma verdadeira confusão, dá um apontamento, qual que é o nosso desejo? Obter uma resposta positiva, obter uma orientação clara para a nossa vida, obter uma resposta que dissipe as dúvidas, né? E a crise. Agora aqui o negócio é diferente. O povo perguntou assim, e Deus? E esse Deus justo, onde que ele está? Onde ele manifestará a sua justiça? E aí, Malaquias, o que você tem a dizer? Malaquias responde, olha, esse Deus, ele virá como um rei. E ele consertará a adoração do seu povo, mas ele também virá e fará guerra contra os seus inimigos. Contra vocês, ele aplicará a sua disciplina e purificará aqueles que são crentes de fato. Agora, aqueles que são impostores, aqueles que são descrentes, que não mantêm uma fé legítima, esses então experimentarão o juízo de Deus. Que resposta complicada, mas é a resposta então que Daniel tinha para aquele povo, e é uma resposta que vale para nós também. Deus, irmãos, Deus ele virá e aplicará a sua justiça plena. O Senhor Jesus voltará como rei, para estabelecer o seu governo, para estabelecer o seu reino. Haverá um período de disciplina, de imposição de grande sofrimento ao seu povo. Mas será um momento de purificação. E também haverá um momento onde o Senhor aplicará a sua justiça, o seu juízo, contra todos aqueles que não temem. Para finalizar, irmãos, segundo ponto da nossa mensagem, uma aplicação mais simples, o rei voltará e aplicará a sua justiça sobre os que não o temem. E o verso 5 diz assim, virei até vocês para juízo, virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Bom, irmãos, o verso 5, então, é a resposta de Deus para aqueles que duvidaram da sua justiça, no verso 17. Deus está denunciando por meio aqui do profeta todos os pecados que eram tolerados pelos contemporâneos de Malaquias. Todos esses pecados anunciados aqui eram pecados tolerados pelo povo que clamava pela justiça de Deus. O povo que clamava pela justiça de Deus, o povo que suplicava para que Deus manifestasse essa justiça, era o mesmo povo que tolerava a feitiçaria. O povo que suplicava pela justiça de Deus, que não aguentava mais aquela experiência de sofrimento debaixo do Império Medo-Persa, era o mesmo povo que estava se divorciando das suas esposas, por motivos triviais, casando com mulheres pagãs e as conduzindo em adoração dentro do segundo templo, do templo que foi reconstruído após o cativeiro babilônico. Esse povo que estava suplicando, né, pela justiça de Deus, que estava cansado da opressão de um império pagão, era o povo que estava oprimindo as viúvas, era o povo que estava oprimindo os pobres. Esse povo que estava cansado de viver uma vida onde não estavam experimentando a aplicação das promessas de Deus, o mesmo povo que quebrou a aliança com Deus, o mesmo povo que cultivava mentiras. E esses pecados eles são denunciados por Deus aqui. É interessante que há um tom de ironia aqui. Há um tom de ironia. É como se Malaquias estivesse dizendo assim, vocês toleram feitiçarias entre vocês. Vocês toleram todo tipo de sincretismo religioso entre vocês. Quando há divórcio, vocês toleram e até incentivam. Incentivam aquele que se divorcia por qualquer motivo, que adore normalmente como se nada tivesse acontecido. Vocês vivem uma vida de mentira. Vocês são hipócritas.
Vocês mentem uns para os outros. Vocês que estão clamando pela justiça de Deus, vocês se aproveitam dos vulneráveis. Vocês vivem uma experiência de corrupção, ainda que limitada, mas vocês vivem. Vocês querem a justiça de Deus? Ele vai aplicar a justiça dele. Mas ele vai aplicar a justiça dele sobre vocês. Meus irmãos, que resposta. Sabe o que me lembra isso aqui? Me lembra o crente. Me lembra o crente que está insatisfeito com a situação política do país. Me lembra o crente que tem argumentos maravilhosos para apontar a corrupção em determinado governo, mas que pratica pequenos atos de corrupção. Ele está insatisfeito com a corrupção na política do nosso país, mas ele pirateia a sua televisão. Não tem problema nenhum. Ele só nega impostos. Ele está cansado de ser oprimido por políticos hipócritas, políticos que se aproveitam da sua posição para ter algum benefício próprio. Mas, às vezes, esse mesmo crente que reclama dos políticos oprime outras pessoas. Oprime outras pessoas. Esse crente, então, ele suplica pela justiça de Deus sobre a vida do outro. Senhor, puna aquele homem, puna aquela mulher pelos pecados que eles estão cometendo. E, hipocritamente, ele comete os mesmos pecados, talvez em um nível menor. Então, o que Malaquias ele mostra para nós é que nós devemos tomar cuidado e ter cuidado em clamar pela justiça de Deus. Uma autoavaliação deve ser feita antes, para que a gente não corra o risco de suplicar a justiça de Deus sobre o outro e a justiça de Deus pairar sobre a nossa vida. Pairar sobre a nossa vida. Ironia pura. Ironia pura. Vocês estão pedindo a justiça de Deus? Ok, ele virá. Olha o que o texto diz aí, no verso 5, virei até vocês para juízo. Virei até vocês para juízo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta. Senhor, manda água. Senhor, manda fogo. Ok, virei até vocês em juízo. Virei até vocês em juízo. E esse texto nos mostra, irmãos, aquilo que nós temos argumentado. A melhor resposta ao problema do mal é uma resposta escatológica. Deus não vai resolver todos os males da humanidade hoje ou amanhã, mas no futuro, quando o grande rei se manifestar. Todos os males, todos os pecados, como o adultério, como a feitiçaria, como a mentira, todos os males serão devidamente punidos quando o rei voltar. Quando o rei voltar. Essa é a resposta do cristianismo para o problema do mal. Essa é uma teodiceia bíblica. A nossa resposta é escatológica. E voltando para aquilo que nós lembramos do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados. Eu quero concluir, irmãos, creio que eu tenho tempo para isso, com algumas aplicações para a nossa vida. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós, tá? Primeiro, a figura de um Jesus que vem restaurar a adoração do povo, que vem, então, comunicar a nova aliança, né? Essa aliança que agora dita, estabelece, estrutura o nosso relacionamento com Deus, é uma figura aceita por todos os crentes. Ninguém tem resistência com a ideia de um Jesus, de um rei que veio para restaurar a adoração do povo. Mas nem todos cultivam a ideia ou são sensíveis à ideia de um Jesus que virá como rei, de um Jesus que estabelecerá o seu trono nesta terra, de um Jesus que governará com cetro de ferro e de um Jesus que conduzirá uma guerra contra os seus inimigos. Então, a ideia de um Jesus que virá restaurar a adoração do seu povo, ok, não temos dificuldade, mas é a ideia de um Jesus que virá estabelecer um reino terreno e irá governar sobre todas as nações com cetro de ferro. Essa é uma ideia que também tem que estar presente na nossa mente, porque foi o que Malaquias falou. Ele virá, vai restaurar a adoração do povo, referência ao templo e à nova aliança, mas ele também virá como rei, dentro de um contexto de guerra. E nós temos fundamento bíblico para pensar assim. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 2. Salmo capítulo 2. Por que nós devemos pensar assim? Porque a Bíblia nos ensina a pensar assim. Esperar o retorno do Senhor Jesus
em um contexto onde ele, então, fará guerra contra os seus inimigos e governará as nações com cetro de ferro e aplicará a sua justiça. E trata-se de uma profecia que ainda não se cumpriu. Os irmãos verão aqui elementos que não se cumpriram ainda. Então, se não se cumpriram, de duas uma. Ou Deus é mentiroso, e o que ele prometeu não irá se cumprir, ou então, essa profecia, ela aguarda um cumprimento futuro. Quem achou aí Salmo capítulo 2, diga amém. Leiam comigo, irmãos, a partir do verso 1. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Esse capítulo, esse Salmo 2 aqui, ele também fundamenta uma boa teodiceia cristã. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. E as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? Então, existe uma resistência dos reis e das nações contra o ungido do Senhor. E é o que nós vemos hoje. Existe uma resistência política em nível mundial em relação ao Senhor Jesus. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Verso 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei. Quem foi esse rei constituído? Ungido, o Messias. Sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão ela era muito comum no Antigo Oriente Próximo, quando um soberano ele era estabelecido como rei, né? E no Antigo Oriente Próximo, o rei ele era tido como filho de Deus. Ele era tido como filho de Deus. Tome como, por exemplo, o panteão egípcio, né, de divindades. O faraó, ele era considerado filho do deus Ra, do deus Sol. Então era muito comum que no Antigo Oriente Próximo, o rei, ele fosse considerado filho de Deus. E a expressão, você é meu filho, hoje eu te gerei, dentro desse contexto, aponta para o reinado do Senhor Jesus, para o estabelecimento do seu reinado. Peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Verso 9, irmãos. Veja então algumas características do reinado do Senhor Jesus. Com uma vara de ferro você as quebrará. Quebrará quem? As nações. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Isso já aconteceu? Jesus ele veio, obviamente. Nós cremos que o Senhor ele inaugurou o reino de Deus. Ele inaugurou o reino de Deus. Mas o Senhor ainda não voltou como rei que governará as nações com cetro de ferro. Segundo a profecia que nós encontramos aqui no Salmo 2. Então, isso significa que essa profecia aguarda um futuro cumprimento, onde o Senhor Jesus, ele reinará aqui nesta terra, né, com cetro de ferro, governará as nações e aplicará a sua justiça. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se divertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite. Ah, pastor, o texto está dizendo que o pai deve beijar o filho em casa, senão o moleque vai ficar irritado. É isso que o texto está falando? Filho aqui é uma referência ao Messias. Filho aqui é uma referência ao rei. Beijar o filho para que não se irrite é beijar o rei, para que o rei não se irrite. Seja favorável ao rei, para que você não seja alvo da sua ira. Essa é a ideia, né? Beije o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, linguagem que nós encontramos aqui no Saltério, no capítulo 2. O Messias ele virá com cetro de ferro, estabelecerá o seu reino e governará as nações, aplicará a sua justiça, manifestará o seu juízo, e ele recebeu a autoridade de Deus para isso. No Novo Testamento nós encontramos isso também? Com certeza. Apocalipse, vamos lá comigo. Apocalipse 19. Fica fácil, irmãos. Último livro da Bíblia. Apocalipse 19. A mesma linguagem se repete. Por que é importante que a gente considere isso aqui? Porque para muitas pessoas, Jesus é aquele bonzinho.
É aquele pastorzinho que pega a sua vara e conduz a ovelhinha. Ovelhinha, ai não, cuidado. Aí chega o lobo para pegar as ovelhinhas, ele fala, lobinho, não faz isso, lobinho. Eu tenho um alimento melhor para você, lobinho. Coma um coelhinho, coma uma alface, deixa a minha ovelhinha em paz. Então, algumas pessoas têm essa ideia do Senhor Jesus, né? Uma ideia disneyizada, né? Disneyizada, estou criando um neologismo aqui, né? Uma linguagem fantasiosa a respeito de Jesus. Será? Será? Tem um sermão famoso de Jonathan Edwards, né? Talvez o último dos puritanos, que foi um pregador congregacional, que ele fala sobre isso, né? Ele prega sobre Jesus como sendo Jesus o leão e o cordeiro. As duas faces de Jesus. Jesus como leão e Jesus como cordeiro, né? Isso é maravilhoso, porque sim, ele é como um cordeiro, que foi conduzido como um cordeiro mudo ao matadouro, sem mancha e sem mácula, mas ele também é o leão da tribo de Judá, que venceu, aquele que virá com furor, com ira, e manifestará o seu juízo, né? Então veja aí, ó, Apocalipse 19, a partir do 11. Olha o Jesus aí, irmãos, o Jesus bonzinho, né, que cuida do lobinho, dá até um nome para o lobinho, né, o lobinho. Olha aí, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com... Ele vai vir, irmãos, aplicar a sua justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo. Quem são esses aqui? Quem são esses que estão montados em cavalos brancos, vestidos de linhos finíssimos? A igreja que virá com o Senhor. Provavelmente é uma referência a cada um de nós. Cada um vai ter um cavalinho branco. Tá bom? Ninguém vai mexer no meu. E nós desceremos com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, então, estabelecer o seu reino, né? O texto diz que o Senhor ele virá seguido, né, com os seus. Verso 15, da sua boca sai uma espada afiada, para com ele ferir Ele ferirá as nações com uma espada afiada. Esse Jesus que para muitos é um Jesus inofensivo, é o Jesus dos oprimidos, né? É o Jesus frágil, né? Ele virá com uma espada e ele ferirá as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro. Lembra do Salmo 2? A mesma expressão, cetro de ferro do Salmo 2, ela aparece novamente aqui. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Pergunta, Jesus já veio com cavalo branco, sim ou não? Ele já manifestou a sua espada contra as nações? Ele já despejou a sua ira contra os seus inimigos? A sua justiça já foi manifestada de maneira plena? Não. Então nós aguardamos um cumprimento futuro disso aqui. Ele virá. Ele virá. E nós devemos então confiar que isso acontecerá. O que é sábio? Qual que é a decisão sábia que um homem toma? Esse homem ou essa mulher sábia abraça o evangelho e fica do lado do grande rei. Qual que é a decisão mais tola que um homem pode tomar? Se posicionar contra o Senhor. Porque de acordo com Malaquias, ninguém poderá subsistir ao dia da sua vinda. Ninguém permanecerá de pé. É uma tolice se posicionar contra o grande rei. E é sábio abraçar a mensagem do mensageiro da aliança, confiar no verdadeiro evangelho, estar do lado do grande rei. Finalizo também dizendo, irmãos, que nós não somos judeus, mas também Deus nos purifica por meio do sofrimento. 1 Pedro capítulo 1, do verso 6 ao verso 7, vai dizer que Deus também ele nos purifica, como o ouro é purificado em altíssima temperatura, através do sofrimento. Nós amadurecemos, nós crescemos, nós aprendemos muitas coisas da parte de Deus por meio do sofrimento. Então, ainda que exista uma grande tribulação que cairá sobre o povo judeu no futuro, os crentes hoje, eles são também disciplinados através da pedagogia do sofrimento. Existe uma frase do C.S. Lewis,
onde ele vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E faz sentido. Às vezes, nós só caímos em si, nós só aprendemos aquilo que é o correto quando nós sofremos muito. Quando nós sofremos muito, então, Senhor, agora finalmente eu aprendi. Eu era cabeça dura, mas agora eu aprendi. Terceiro, adoração sincera e ofertas puras, aqui na narrativa de Malaquias, é o alvo do sofrimento. O texto diz, então, que depois que o povo passasse pelo ourives, depois que o povo passasse pelo o sabão do lavandeiro, então eles ofertariam, ofertas que seriam agradáveis a Deus, ofertas puras, nós entendemos hoje, à luz da nova aliança, irmãos, que a adoração sincera, ofertas puras que são recebidas por Deus, só são possíveis mediante o sangue de Jesus. Mediante o sangue de Jesus. A minha adoração só será recebida, a minha adoração só será legítima se eu realmente for purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E por fim, irmãos, como eu disse, antes de pedir para que Deus aplique a sua justiça sobre o outro, a gente assiste muito noticiário na televisão, E tem tanta coisa ruim acontecendo por aí, e nós temos aquela tendência, Às vezes a gente vê um bandido se dando bem. Um bandido passa com uma moto, aborda quem está no ponto de ônibus, leva a bolsa, leva celular. Qual que é o nosso desejo? Tomara que vá com a moto, caia e morra, não é? Não é? Esse é o nosso desejo? Quando a gente está dirigindo, passa alguém com a moto fazendo nananana, o que às vezes a gente pensa? Nem para ter um buraquinho ali na frente. A gente tem que tomar cuidado em pedir essas coisas, Porque quando a gente pede isso, a gente está considerando, nós estamos sempre nos considerando melhores que os outros, Nunca vamos esquecer, e aqui eu concluo mesmo, quando a gente foi receber os jovens lá na nossa casa, eu estava muito preocupado, porque muitas meninas da nossa igreja também iriam lá para a nossa casa, e naquele sábado, de maneira especial, fizeram um baile funk em frente à minha casa. E bem na calçada de casa, os meninos estavam fumando maconha. E o que eu pensei? Eu pensei, os jovens vão chegar, as meninas vão chegar, esse pessoal que está aí fora vão ficar fazendo piadinha com elas, eles estão usando drogas. Irmãos, eu fiquei bravo, eu fiquei numa chateação, que eu estava me preparando para sair para brigar com eles. E eu fiquei tão chateado, angustiado, que eu orei e falei, meu Deus, olha aí, vai deixar que isso aconteça? Que esses meliantes, que esses drogados façam isso? E tratem as jovens da sua igreja assim? Tratem a nossa juventude assim? Irmãos, enquanto eu senti essa angústia, o que veio no meu coração? Eu me lembrei que no passado, na minha adolescência, eu era como um deles. Eu usava droga como eles usavam, eu bebia como eles bebiam, e eu vivenciei uma experiência semelhante à deles. Então, minha oração mudou. Então, ao invés de pedir para o Senhor levá-los, Senhor, os leve. Através dos policiais, através de alguma experiência complicada, minha oração mudou. Minha oração foi, Senhor, assim como o Senhor converteu esse coração, converta o coração deles também. Que equívoco é nós pensarmos que nós somos merecedores da justiça de Deus enquanto o outro não. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, irmãos. Não somos salvos mediante justiça própria. Não somos aceitos por Deus mediante justiça própria. Então nós devemos clamar por misericórdia. Senhor, tenha compaixão. Tenha compaixão. Tenha compaixão dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. A gente tem que ter compaixão dos outros. Ninguém aqui é merecedor da justiça divina. Ninguém pode bater no peito e falar, Senhor, ele merece a aplicação da tua justiça, do teu juízo. Eu estou bem. Pelos meus atos, pelas minhas obras, estou zerado. Ninguém pode falar isso. Nós devemos tomar muito cuidado antes de pedir isso. Amém, meus irmãos?